Olá, está no ar o programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar da malária na gravidez e as suas complicações. A Organização Mundial da Saúde estima que aproximadamente 50 milhões de mulheres que residem em países endêmicos da malária engravidem e enfrentem maior risco de adquirir a infecção. A malária na gravidez é responsável por cerca de 10 mil mortes maternas, um número não estimado de aborto e aproximadamente 20 mil mortes de bebês com menos de 1 ano de idade, como consequência do baixo peso à nascença e da morte perinatal. Na reportagem a seguir, vamos acompanhar o depoimento de Célia Jorge Coça. É gestante de 21 anos de idade e testou positivo para a malária por 2 vezes. Célia chegou a ser internada por conta da malária na gravidez. Vamos acompanhar. Célia Jorge Coça, gestante de 21 anos de idade, testou positivo para a malária por 2 vezes. No mês de março, Célia teve malária pela primeira vez e fez a medicação por 7 dias. Tive malária em março e fui ao hospital José Macamo de novo. Fizeram o teste de malária, acusou positivo. Deram o quartel, vi tomar toda a dosagem e passou. Mas voltei a ter a malária de novo. Na primeira vez eu tive febre, todo o meu corpo estava a doer, comecei a tremer e os ossos todos estavam a doer. Então, por essa razão que me levou a ir ao hospital. A malária durante a gravidez predispõe a alterações na evolução da gestação, sendo responsável por vários efeitos indesejáveis, tanto na gestação como no bebê. Neste sentido, os médicos optaram pela internação da paciente para um melhor controle, tendo em conta que era a segunda vez que a paciente testava positivo para a malária. Acordei numa segunda-feira e todo dia da segunda-feira só estava a lançar bires. Não entendia o porquê, todo dia. Então, de manhã, na terça-feira, fui ao hospital e fizeram um teste de malária e acusou positivo. Só que o que me fez eu ficar internada é porque no mês antepassado eu tomei o comprimido de malária e tive malária de novo esse mês. Então, os médicos acharam melhor eu ficar internada para mais observação. Fiquei internada uns 3 dias. Entrei na terça, saí na sexta-feira. Quando fiquei internada, eu fiquei meio assustada quando disseram que eu ficaria internada, porque desde a minha vida não me recordo de um episódio que eu fiquei internada. Então aquilo foi novo para mim. Fiquei um pouco assustada, mas o tratamento foi bom, os médicos cuidaram bem de mim e foi tudo bem. O meu maior medo mesmo era a questão do bebê. A primeira coisa que eu perguntei era se o bebê estava bem ou não. Só que os médicos disseram sim, eu tinha que ficar em observação para garantir que o bebê fique bem dentro do meu ventre. Durante este processo, Célia tirou lições valiosas e redobrou os cuidados para a redução da possibilidade de picada do mosquito. Os cuidados redobraram porque também teve uns probleminhas, então disseram que eu tenho que diminuir comer coisas de óleo, comer mais coisas saudáveis, caldo de amendoim, verduras, isso aí. Eu acho que a melhor prevenção nesse momento é dormir mesmo debaixo da rede e prevenir que os mosquitos nos piquem. O que eu posso dizer às mães que estão nessa situação que estou é que qualquer sintoma que for, tem que correr ao hospital, porque devemos cuidar da nossa saúde para o nosso bebê sair bem e saudável. Porque se nós não cuidarmos da nossa saúde, o bebê pode sair com problemas, com doenças que depois podem prejudicar ele ou mesmo a perda do bebê. Então eu aconselho que todas as mães grávidas corram diretamente para o hospital com qualquer sintoma que tiverem. A malária é uma doença curável. O tratamento adequado e oportuno tanto previne a ocorrência de casos graves e, consequentemente, a morte por malária, como também elimina fontes de infecção para os mosquitos, contribuindo para a redução da transmissão da doença.
A malária é uma das principais causas de morbilidade e mortalidade em Moçambique, afetando principalmente crianças com menos de 5 anos de idade e mulheres grávidas. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações sobre este assunto. Não saia daí, pois isto é um até já. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar da malária na gravidez e as suas complicações. Bom, nas comunidades, os agentes polivalentes elementares têm papel-chave no processo de mudança social e de comportamento para a melhoria do estado de saúde da população, incluindo a prevenção da malária. Na reportagem que se segue, vamos conhecer o dia-a-dia e o trabalho da senhora Ana Govena, APE, na comunidade. O trabalho do APE na comunidade, 80% é preventivo. Em forma de palestras, de aconselhamento, à medida que a gente faz visitas, qualquer dificuldade que nós notamos, qualquer problema que tiverem, a gente aconselha a pessoa, informamos que a pessoa tem que fazer de uma maneira ou de outra, mas sempre aconselhando, nunca impomos, de acordo com a capacidade de entendimento ou de interação da pessoa. Nunca impomos, sempre temos que mostrar as vantagens em primeiro lugar, depois aconselhamos. Em princípio, esse é preventivo. No segundo caso, é que é tratamento, que é praticamente 30%, 20%. Uma das coisas é preventivo, primeiros socorros. Quando é primeiro socorro, por exemplo, aparece uma gestante 0. Então, chamam-me, corro, faço o parto, mas logo depois de manhã. Antes íamos logo à noite, mas agora por problemas de bandidagem, preferimos ficar até às 5, 6 horas e encaminho o bebê e a mãe para a unidade sanitária. Depende. A pessoa quando abriu ficha na Santa Isabel, encaminho para Santa Isabel, onde ela abriu a ficha pré-natal. Se foi em Maracuene, tem que encaminhar onde ela abriu a ficha pré-natal. Outros casos, a pessoa está doente, aparece aqui com febre muito alta. Primeira coisa que faço é arrefecimento corporal, dou paracetamol, dependendo da idade. Se for um bebê, daquele de 125 miligramas dou aquele de 250 também dou. Vou fazendo arrefecimento corporal e levo para o hospital. E no hospital faz o tratamento. Normalmente volto com a pessoa, ainda venho fazer aquela visita de seguimento para ver se está a tomar devidamente a medicação que deram no hospital ou não. Porque em muitos casos, basta receber a medicação, ver que está um pouco melhor, arruma. Então, quando vamos no segundo dia, vamos pedir ver como é que está a medicação e também aconselhamos a dieta alimentar. Há muitos casos que temos que aconselhar o consumo de muitos líquidos, sopas, papas e também não tomar a medicação sem comer. Porque muitos, às vezes, preferem tomar os comprimidos sem comer, porque chegou a hora que tem que tomar, então tomarem. Nós aconselhamos sempre toda a medicação que deve ser tomada depois de comer. A pessoa tem que comer, depois tomar a medicação, para não ter problemas mais tarde. Uns, a princípio, até receavam, porque não sabiam o que é AP, quem é AP, mas depois fomos explicando, nos recebem. Então, não tenho nenhum constrangimento. Até que, às vezes, sinto mais com muita responsabilidade, porque aparecem pessoas com doenças crônicas, até fazem perguntas que não sei. Então, sinto-me na responsabilidade de voltar ao centro de saúde, perguntar à supervisora ou à médica no centro de saúde qual é a resposta que posso dar para aquele doente. Um dos desafios é a situação que nós temos atravessado. Por exemplo, depois da Covid,
há muitos, posso dizer, há restrição, as pessoas receiam muito. Às vezes a pessoa já receia te dizer qual é o problema que tem, porque pensa que a pessoa vai dizer que tens Covid, mas aqueles que já estão habituados, já estão mais abertos, não há receios, não há constrangimento, você chega, a pessoa te explica tudinho e automaticamente, segundo a explicação, encaminhamos logo à unidade sanitária. E também, a maior parte das vezes, aconselhamos a pessoa a adotar uma dieta alimentar muito equilibrada e aconselhável e preventiva para as doenças. Na minha comunidade, eu posso dizer, graças a Deus, esta zona temos uma parte pantanosa que até se semeia arroz, mas não temos o mosquito anófeles, o causador da malária. Nisto, os casos de malária são poucos. Muitos deles que têm malária aqui na zona é porque viajou, voltou com a malária. Mas nesses casos todos, a pessoa chega, tem o primeiro sintoma, vem a correr, me explica, fizemos análise. Se não acusa, mas desconfio, encaminho à unidade sanitária. Explico na guia que fiz a análise, foi negativo, mas tenho este e aquele receio, porque fiz a análise, mas a pessoa continua com os problemas. Então, quando encaminho à unidade sanitária, eles lá vão fazer outro teste, o laboratorial, e muitas das vezes pode não acusar. E a pessoa volta com a medicação, mas eu automaticamente volto para a pessoa, então tenho a resposta. Acabo sabendo que a pessoa está naquela situação. Poucos casos que deu negativo aqui em casa e foi para o hospital, foi dar positivo. Todos que deram negativo e a pessoa continua a queixar-se, encaminhei, foi dar negativo no hospital também. Aqui na zona tenho vantagens. Se vem para cá é muito vantajoso. Todas as casas são pessoas muito bem cultas. Eles têm, semanalmente passa um carro que recolhe lixo nas casas. Outros fazem aterros sanitários. E na outra zona não há essa possibilidade, eles não estão parcelados, ainda tem quintais pequenos, mas a limpeza é muito frequente, não há motivo de queixa. E muitas das vezes o capim não fica, se mesmo ficou assim, é porque estive doente. É com base desse manual que aprendemos a medicar em casos de medicação. Então, baseamos-nos no manual em qualquer visita, pois quando vou na visita, estou a fazer atendimento, o manual é a base da minha guia. Nunca sei, quando estou a fazer uma consulta, toda a medicação tem que consultar para não ter falhas. E esses catálogos são manuais das visitas domiciliárias e atendimento para observar como é que é o tratamento da criança. Logo a entrada, como saudar, as conversas, tudo que seguimos numa visita, baseio-me nesse catálogo. Embora que outras coisas já tenho em mente, mas a base tenho que consultar aqui para não falhar nada. E isto me ajuda também a ver o comportamento da criança. Tenho o caso para DPI, como é que a criança se comporta, se está saudável ou não. Vou comparando com esses catálogos. Como é que a criança é saudável ou não. É com base no que vou tirar nesses catálogos. E temos o livro de consultas. Quando vou a uma visita domiciliar, além de seguir esse catálogo, tenho o livro. A primeira parte do livro refere-se à visita. O que encontro naquela casa, se hoje fiz palestra ou não, então vou registrando no livro. A segunda parte refere-se às consultas, o diagnóstico, a identificação e o tratamento. Registra-se aqui. A terceira parte refere-se ao planeamento familiar, a identificação da pessoa, o tipo de método que escolheu
E quantos preservativos entreguei. Se não tiver preservativo, não entrego. Mas se, por exemplo, vou fazer palestra. Sim. Então, naquela palestra vou distribuir preservativos. Vou colocar já do outro lado. Onde fiz a palestra, então vou incluir no relatório da palestra. E temos esse livro, é para testes de malária. Registramos aqui, no todo final do mês, quando fizemos o relatório, registramos o número total de testes que usamos, os positivos, os inválidos. Poucas vezes registramos negativos, mas muitas das vezes o essencial é o positivo e o inválido. E além disto aqui temos a guia de transferência. Na guia de transferência, digamos que fui para uma casa, chego lá e encontro uma criança muito mal. Mas vejo que ela está mal, mas com um sinal de perigo, não 2 nem 3. Uma coisa que a mãe pode ir para a unidade sanitária, então vou registrar. E vou identificar na guia que medicamento dei, porque vem uma parte para medicação e vem outra parte para eu identificar que problema ou que sinal de perigo me faz levar a criança para a unidade sanitária. Então registro e aqui atrás explico o que encontrei. Neste livro eu sempre explico aqui e o técnico sempre me dá recomendações. Quando a pessoa não vai à unidade sanitária, não me traz esse documento. No dia que vou fazer visita, então eu pergunto, o documento? Diz que deitaram fora, sei de antemão que não foi. Agora, aquele que vai para a unidade sanitária, por mais que fique de baixa quando volta, é de ver os documentos e muitas das vezes o técnico deixa recomendações para mim, para eu seguir com aquele paciente. E por último, tem esse livro aqui. É a indicação que apanho no kit. Esse livro vem com o kit de medicamentos. Nesse livro aqui, vem as dosagens, vem toda a explicação de cada tipo de medicamento que vem no kit. Então, se eu tiver alguma dúvida nos comprimidos que recebi, abro esse papelinho. Em cada kit vem, então, abro esse papelinho para ver que tipo de mebendazole eu tive, que tipo de paracetamol tive, para ter a explicação já aqui, além do manual, isto aqui. Como se não bastasse, muitas das vezes aproveito a explicação que tivemos com os formadores neste caderno. Caso esquecer alguma coisa, incluo aqui. E uma das coisas que posso retificar na malária ou repisar é que muitas das vezes, quando entregamos a medicação de malária ao doente, ele pensa que é de manhã e à noite, mas não. Normalmente, nós até escrevemos o horário em que a pessoa deve seguir, porque quase todos que temos acompanhado, temos que explicar que, se não tomar corretamente, pode ter resistência. Então, da primeira toma para a segunda toma, isto é, primeira dose para a segunda dose de malária, tem que ser diferença de 8 horas. Da segunda em diante, tem que ser diferença de 12 horas. Por isso que normalmente escrevemos na medicação o horário. Por exemplo, a pessoa me chegou às 20, eu vou pôr 20, vou pôr 8, e a seguir vou pôr 28, 28 em diante, para não falhar. O kit AL vem com 6 caixas de TDR. E 2 caixas de coisa de malária para 4 e para 1, com
com 30-30. E depois vem em avulso 10 e 15 para 2 por 6 e 3 por 6. Então, eu reduzi meu medicamento na semana antepassada para reforçar minha colega desse lado. Ela tem muitos casos de malária, mas mesmo assim assinamos um documento para explicar a minha redução de medicamento para ela. Sempre quando reforçamos uma colega, temos que escrever e carimbar. Então eu escrevi aqui para quando formos à unidade sanitária apresentarmos, estou aqui. A medicação que eu dei a ela é esta. A que fiquei com ela é esta aqui. Então, eu, como não tenho tido muitos casos, e ela tem muitos casos, e esses medicamentos expiram o prazo em junho. Antes que expirem o prazo, prefiro reforçar a ela. Só se eu ver que, por exemplo, chego no dia 20 de junho, ainda não usei, levo para a unidade sanitária, informando que no dia 30 expira. Então, no dia 21, levando relatórios, levo o medicamento, informando que, se não, eu não serei capaz de usar antes de expirar o prazo. Por isso que reduzi o meu kit para esse número aqui. Por isso que está tudo aqui, que é o 4 por 6, este aqui, fiquei com 10, o 1 por 1, também fiquei com 3, este também fiquei com 2, e este fiquei com 3, porque é um número reduzido que tenho tido, então fiquei com essas quantidades. Por isso que o kit praticamente aqui está vazio. Bom, o aborto e o parto prematuro são algumas das consequências negativas da malária na gravidez para a gestante. Já para o bebê, o baixo peso e dificuldades de desenvolvimento são os aspectos negativos. Vamos aumentar os nossos conhecimentos em relação às complicações da malária na gravidez com a doutora Mércia de Mene, do Ministério da Saúde. A malária é uma doença infecciosa causada por um parasita do gênero Plasmodium. Ela é transmitida de uma pessoa a outra através da picada do mosquito fêmea do gênero Plasmodium. Na mulher grávida, ela é infectada igual às outras pessoas. Entretanto, preocupa-nos bastante como Ministério da Saúde a malária na gravidez, porque a mulher grávida, além de ser ela só, ela carrega consigo um ser no seu ventre. E a mulher grávida torna-se vulnerável porque ela, só pela gravidez, tem uma imunidade baixa. Na mulher grávida, os sinais e sintomas são equiparados aos que acontecem na população no geral, quando é afetada pela malária. Entretanto, nós classificamos igualmente como malária não complicada, como malária, e assim como malária complicada, dependendo daquilo que são sinais e sintomas clinicamente ou através do diagnóstico da microscopia. E temos na malária não complicada, quando a mulher grávida aparece na unidade sanitária, apresenta cefaleia, que é dor de cabeça, apresenta febre, pode apresentar diarreia, vômitos não persistentes, pode apresentar dores musculares ou ainda dores articulares. E enquanto que na malária complicada, ela já afeta órgãos, acomete aquilo que é os órgãos vitais. E esta mulher pode apresentar febre muito alta, pode apresentar anemia, com uma hemoglobina abaixo de 5 mg por decilitro, pode apresentar convulsões, pode apresentar icterícia, que nós chamamos daquela coloração amarelada dos olhos, pode ainda apresentar, entrar em coma ou levar até a morte, caso esta malária não é tratada. O diagnóstico é feito através do teste rápido
que é um teste que está disponível a todas as unidades sanitárias, incluindo na comunidade, através de agentes pulverizantes alimentares. É um teste rápido, como o próprio nome diz, que leva no máximo 15 a 20 minutos. Também temos a microscopia, que é feito dentro de um laboratório. Igual para todos os pacientes, qualquer situação, seja ela através do teste rápido ou através da microscopia, se o teste dá positivo ou apresenta parasitas através da microscopia, esta mulher tem que ser tratada. E tem que ser tratada na unidade sanitária ou na comunidade através de agentes pulverizantes alimentares. E tem que ser tratada o mais rápido possível para evitar que esta malária passe, que se é uma malária não complicada, passe para malária complicada ou agrave para morte. A grande diferença que temos na mulher grávida e no doente em geral é que esta mulher realmente tem um ser no seu organismo, por isso ela tem uma imunidade reduzida. Logo que tem o diagnóstico deve ser tratada. Caso ela não seja tratada, tem complicações. Essas complicações estão divididas tanto para o feto, que é o bebê que tem dentro da sua barriga, ou para a mulher. Para o feto, pode ter aborto, pode nascer um bebê pequeno para a idade gestacional, pode ter um parto prematuro. E para a mulher grávida, ela pode normalmente, se a malária não tratada, ela pode ter aborto, também é uma das complicações na própria mãe, pode levar à morte por uma das complicações da malária na gravidez. A importância da mulher grávida ir à consulta pré-natal é para ela poder ter o aconselhamento sobre todas as possíveis complicações que podem advir de uma gravidez, receber todo medicamento que serve para prevenir qualquer que seja a doença para a mulher grávida, receber aconselhamento para que o seu bebê nasça saudável, ela tenha uma gravidez saudável e prevenir todas as possíveis doenças preveníveis na gravidez. Uma delas é a malária. A mulher grávida, logo a primeira consulta pré-natal, ela recebe uma rede mosquiteira, recebe aconselhamento sobre a gravidez, recebe o salferose para prevenir toda a anemia durante a gravidez e ao segundo trimestre de gravidez, isto é, a partir da 13ª semana de gravidez, ela recebe o sulfadocina perimetamina, que é um medicamento que é dado a toda mulher grávida a partir do segundo trimestre de gravidez para prevenir malária. E é importante que ela tome, e esse medicamento toda mulher grávida toma na consulta pré-natal, sob direta observação da enfermeira que a administra. É importante que ela não só tenha direito a receber este pacote da malária, mas também previne outras doenças, é avaliada a tensão arterial. Bom, em relação à prevenção, dizemos que zero malária começa comigo. Eu tenho que criar um saneamento saudável no meio onde eu vivo. Devo educar aqueles que estão à minha volta sobre a prevenção da malária. Devo ainda usar a rede mosquiteira, não só para a população geral, muito em particular para a mulher grávida, para prevenir a malária durante a gravidez, para que ela também tenha um bebê saudável. Devemos aceitar, naquelas regiões onde se faz a pulverização intradomiciliária, devemos aceitar que as pessoas entrem nas nossas casas e possam trabalhar, possam fazer a pulverização. Podemos também usar outras formas de prevenir, como são o caso de repelentes e outras medidas que nós conhecemos à volta. Em relação ainda à mulher grávida, é importante que ela durma todos os dias por baixo da rede mosquiteira, porque uma das complicações piores da malária na gravidez é a morte. E sabemos que morrendo de uma mãe, perdemos uma pessoa na nossa sociedade, na nossa família e na nossa comunidade no geral. A malária é uma doença curável. O tratamento adequado e oportuno, tanto
previne a ocorrência de casos graves, como também a morte por malária. Por isso, é importante que a mulher grávida cumpra com o pré-natal e procure pela unidade sanitária se tiver sintomas desta doença. Nós chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.